Vamos falar mais sobre o que foi esse interrogatório e o que ainda vai acontecer lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal com a nossa analista Isabel Mega. Tudo bom, Isabel? Uma boa terça-feira para você. Oi, Carol. Bom dia novamente para você, agora com mais tempo. Bom dia também para quem está com a gente em mais um novo dia e mais um dia de interrogatórios também no Supremo, Carol. E aí a gente olha para trás e também olha para frente com você, Isabel, porque acompanhamos em detalhes o que disse Mauro Cid, afinal ele é o delator, fechou esse acordo de delação, por isso foi o primeiro a ser ouvido na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E como delator, o que ele disse ao ministro Alexandre de Moraes ontem vai impactar nos próximos interrogatórios. E aí, claro, nosso olhar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que fica a vida dele depois do interrogatório de Mauro Cid, hein, Isabel? Com certeza, a partir do interrogatório de ontem, não é à toa que essa fase de interrogatórios começa justamente com quem delatou e que ao mesmo tempo está no banco de réus, mas é quem trouxe à tona, trouxe luz e trouxe um ponto de partida a respeito de toda a investigação que foi produzida pela Polícia Federal e depois que também foi alvo do trabalho da Procuradoria-Geral da República, Carol. Fale primeiro. Então, a gente teve esse primeiro momento, isso dá algumas estratégias pela frente para as defesas dos 8 réus, dá munições para algumas defesas e, por outro lado, cria também alguns embaraços. Antes da gente citar alguns desses pontos, Carol, queria só lembrar algo que a gente vem explicando aqui desde que começamos essa repercussão sobre esse julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Quando a gente conversa com diversos juristas renomados e que estão atentamente acompanhando esse julgamento, sem fazer parte, de fato, da defesa de nenhum dos réus, então uma opinião mais equilibrada, digamos assim, o que eles afirmam, Carol, é que o Supremo Tribunal Federal tem um desafio de ter a delação como ponto de partida, mas de conseguir também se distanciar da delação para gerar outras provas. O interrogatório, neste momento, faz parte já de uma nova etapa nesse julgamento, que é a etapa de coleta de provas. Então, a partir do que Mauro Cid diz, você também conseguir ramificar em outras provas, em outras evidências e deixar a colaboração premiada como apenas um dos elementos, mas não o elemento que pode lá na frente justificar uma opinião dos ministros da primeira turma, eventualmente desfavorável aos 8 réus desse núcleo crucial da denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. E aí, entrando propriamente dito na análise que você me pede aqui para a gente fazer juntas, tem alguns pontos, né? A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro é muito enfática e falou isso na saída desse primeiro dia de interrogatório, ao dizer que Mauro Cid oferece diversas versões do próprio depoimento, que ele tem uma memória seletiva ao retratar os fatos que lhes são colocados. Então, esse é um ponto de argumentação da defesa para mostrar fragilidades no conteúdo que é repassado por Mauro Cid durante esses diversos momentos, e agora a gente teve um 7º momento, e esse é totalmente publicizado, com transmissão ao vivo, direto do Supremo e tudo mais. Tem um outro ponto que é interessante da gente abordar também, que parte de uma pergunta do Celso Vilardi, o criminalista que defende o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele questiona Mauro Cid sobre o 8 de janeiro. E a resposta de Mauro Cid afasta Jair Bolsonaro do 8 de janeiro. A defesa perguntou sobre isso e o Cid nega que Bolsonaro teria ouvido algo sobre o 8 de janeiro. E aí vamos ao outro lado, entender como que daria munição para quem vai julgar e para quem está acusando, né, quem apresentou a denúncia, que é a Procuradoria-Geral da República. O Cid também disse, e aí eu volto nesse trecho que a gente acabou de exibir para quem está acompanhando a gente, que Bolsonaro não só recebeu, como fez alterações na minuta do golpe. Então, a narrativa dele vem de algo que Bolsonaro teria ali propriamente dito e teria também manejado
este documento, que é uma parte robusta de toda essa investigação, porque previa a decretação do estado de defesa e uma prisão de uma série de autoridades. Inclusive, nesse momento, a gente tem uma fala ali um pouco mais curiosa desse momento de interrogatórios e que o próprio Mauro Cid relata ao Alexandre de Moraes que só ele ficaria preso, os outros não ficariam presos, né? Por diversos momentos, a situação é sempre grave, né, Carol? Mas a gente vê por diversos momentos também algumas etapas mais curiosas, digamos assim, até com o ministro Alexandre de Moraes bem-humorado na interação com os advogados e os advogados, alguns deles também bem-humorados de volta. O Cid também é enfático ao falar, Carol, sobre uma busca para encontrar fraudes nas eleições e atrela isso a um convencimento também dos militares. Esse é um ponto interessante para a gente prestar atenção mais tarde, quando às 9 horas da manhã, mais 2 minutos, segundo o ministro Alexandre de Moraes, esse interrogatório vai ser reiniciado justamente com as perguntas para Almir Garnier, que foi, segundo os relatos que se tem, aquele militar, aquele comandante de força que teria, de fato, dado voz a uma mobilização, tanto é que ele é o único que está no Banco dos Réus, para, de fato, interceder e colaborar com o golpe propriamente dito, colocando as tropas a serviço desse teor golpista, né? E aí, só para a gente terminar, o Cid também dá algumas declarações muito robustas em relação a Braga Neto. Se tem muita dúvida se o Braga Neto, de fato, vai responder as perguntas ou não. A gente ouviu agora, e com transmissão ao vivo e tudo, aquela história que já era conhecida do dinheiro na sacola de vinhos. Será que Braga Neto vai responder a isso ou não? E como esse ponto específico vai se conectar com os outros réus, a exemplo do ex-presidente Jair Bolsonaro. São alguns pontos de atenção do que foi dito e do que a gente pode ver pela frente para ficar no radar de quem está acompanhando a gente aqui no Novo Dia e vai estar atento logo mais durante o Live CNN ao reinício dessa etapa de interrogatórios. Braga Neto, que foi citado por Mauro Cid, apontado por Mauro Cid como um elo entre o que era discutido com relação a esse plano de golpe e os acampamentos montados em frente aos quartéis, inclusive atuando nesse financiamento. Braga Neto, que está preso e que pediu para que seu interrogatório não fosse transmitido ao vivo, o que foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Muita expectativa também com relação a esse interrogatório. A gente, claro, vai te trazendo todos os detalhes, já com repercussões também com relação ao que acompanhamos na primeira turma do Supremo Tribunal Federal durante essa edição do Novo Dia, com a Isabel Mega, nossa analista lá em Brasília.